Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Regional. Chama-se Bolsa de Terras e entra a partir de hoje em vigor. Na prática, a Bolsa vai agregar, as terras abandonadas e vendê-las 15 anos depois destas terras serem consideradas sem dono conhecido. A lei que cria a Bolsa de Terras foi publicada esta segunda-feira em Diário da República. A gestão será feita pela Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural e mesmo passados os 15 anos, os proprietários podem reaver os terrenos caso façam prova de propriedade. O Estado vai poder também arrendar os terrenos agrícolas abandonados enquanto dura o processo de reconhecimento da propriedade pelo prazo máximo de 1 ano. Se o dono aparecer enquanto dura este prazo, o terreno será devolvido e o proprietário tem direito a receber rendas e outros proveitos, entretanto recebidos pelo Estado, deduzido do valor das despesas e benfeitorias necessárias realizadas nos terrenos, bem como uma taxa de gestão cujo valor será fixado numa portaria. Nesta bolsa podem também figurar terrenos privados, do Estado, das autarquias, de entidades públicas ou baldios. Nas terras do Estado, a prioridade será dada aos jovens agricultores entre os 18 e os 40 anos, proprietários com terrenos confinantes, organizações de produtores e cooperativas, projetos de investigação ou ainda projetos de agricultura biológica. Já na venda, a preferência cai sobre os terrenos expropriados ou nacionalizados, as pessoas singulares que até à data da expropriação ou da nacionalização eram então os proprietários dos mesmos prédios ou por morte destes ou dos seus descendentes. O candidato do PS a Vila Nova de Gaia esteve no programa Autárquicas 2013. Eduardo Vítor Rodrigues garante que este é o pior momento para se fazer política, porque há uma descrença generalizada nos políticos. Quanto a Gaia, o candidato diz que existem 2 caminhos e que os gaienses vão ter de optar entre o PS ou o PSD desgovernado, sem Luís Filipe Menezes. Em primeiro lugar, este é talvez o pior momento para fazer política. As pessoas estão numa situação deprimente do ponto de vista socioeconómico, do ponto de vista das angústias existenciais. Falta aquilo que é absolutamente fundamental numa sociedade para manter a coesão, que é algum otimismo, algumas expectativas de futuro que hoje estão completamente arredadas do nosso cenário. Mas eu acredito que em Vila Nova de Gaia nós temos um contexto que pode ser benéfico até para os próprios cidadãos. Há um ciclo que termina, um ciclo de 16 anos de gestão do Dr. Menezes, é um ciclo que encerra algumas contradições. O fim deste ciclo de gestão do Dr. Menezes põem-se 2 caminhos aos gaienses, ou manter de uma forma já completamente desnorteada, sem a liderança do Dr. Menezes, com as múltiplas lutas internas a que o PSD tem assistido nos últimos meses, com conflitos que são conflitos que estão a prejudicar a própria gestão municipal de muitos vereadores, mais ocupados com a lógica da sucessão do que com o trabalho que têm que fazer. Esse é um caminho que os gaienses estão a vislumbrar, e há um segundo caminho, que é o caminho que o Partido Socialista pretende assumir. Encerrado que está o ciclo do Dr. Menezes, nós temos a convicção de poder protagonizar um novo ciclo dedicado a Vila Nova de Gaia, no sentido que não é um ciclo para projetar em termos mediáticos ninguém para o Porto ou para o Governo, mas é um ciclo que objetiva os efetivos problemas de Vila Nova de Gaia como as nossas prioridades. E com Programa Autárquicas 2013 para ver amanhã, terça-feira, a partir das 22h30. E agora seguimos com a atualidade regional. A CDU vai votar contra o orçamento da Câmara do Porto para 2013 por considerar que o documento junta austeridade à austeridade e revela falta de estratégia da coligação PSD-CDS-PP para a cidade. O anúncio foi feito pelo vereador da CDU na Câmara do Porto, Pedro Carvalho. O orçamento da autarquia para 2013, que deverá ser o último do atual presidente, Rui Rio, será de 178,5 milhões de euros e vai ser discutido e votado na reunião de Câmara de terça-feira. O
Queimódromo do Porto poderá vir a ter uma ocupação permanente. A autarquia admite transformar o local num espaço com conjugação de várias valências e com ocupação permanente. A intenção é, segundo a autarquia, afirmar o queimódromo como alternativa aos espaços adjacentes, potenciando a realização de eventos de média e grande dimensão. Atualmente o espaço acolhe o Porto Extreme Spot, um espaço dedicado à aventura e aos automóveis. O fim de semana na movida portuense pautou-se por alguns atos de violência. Um dos casos mais graves ocorreu na Praça de Parada Leitão, onde um grupo de jovens foi alvo de uma tentativa de assalto, tendo um deles sido esfaqueado após resistir. A polícia judiciária foi chamada ao local e o jovem foi levado para o hospital em estado grave, não correndo, no entanto, risco de vida. Uma hora depois, na Boa Vista, o mesmo grupo de indivíduos assaltou outro grupo de jovens. Joaquim Jorge, fundador do Clube dos Pensadores, convidou para o último clube do ano Cândida Almeida, Procuradora-Geral Adjunta e Diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Em debate vai estar a Justiça. O processo Monte Branco e a suposta implicação de Medina Carreira será um dos temas em cima da mesa, assim como o ponto da situação dos processos mediáticos, tais como o Freeport, BPN, Submarinos, Portugal e Furacão. O Clube dos Pensadores termina assim 2012 com Cândida Almeida. E com o tempo frio do outono e do inverno, os incêndios domésticos são comuns. A prevenção em casa é a melhor arma para evitar esta fatalidade. Ficam aqui os conselhos do Comandante Salvador Almeida, da Proteção Civil de Vila Nova de Gaia. Terem sempre todos os meios operacionais, os seus extintores, verificar sempre, por exemplo, nos seus fogões, se tem a gás, se tudo está em bom estado de conservação. Isso é muitíssimo importante. Não acumularem muito material combustível, ou seja, não fazerem da sua casa armazém. Portanto, isto é fundamental. Neste período de inverno, de frio, terem muito cuidado com as lareiras. As lareiras são, infelizmente, um motivo muito importante para princípios de incêndio, por descuidos, por janelas abertas que fazem a transferência de materiais. Portanto, muito cuidado com isso. A partir daí, pois qualquer sinal que tenham, alertem logo os bombeiros. O Shopping Grande Plaza abriu as portas para receber uma exposição de animais exóticos. Um dos projetos do responsável por esta exposição é abrir um museu de animais vivos na Baixa Portuense. É um mundo escondido, mas pode encontrá-lo no Grande Plaza, na maior exposição de animais vivos. Vítor Carvalho tem mostrado vários animais um pouco por todo o mundo e está entre os 9 maiores colecionadores do mundo. Pretende abrir um museu vivo na Baixa Portuense, mas enquanto isso não acontece, tem mostrado um pouco dos seus animais por todo o país. É criar aqui na Baixa do Porto, fazer um museu vivo de animais que não existe em nenhuma parte do mundo um museu vivo. E a Baixa do Porto está a precisar de algo que chame tanto os turistas nacionais como os estrangeiros para a Baixa do Porto. É um projeto que vou começar as negociações a partir da próxima semana e vamos ver. O ambiente é o mais parecido com o habitat natural de cada uma das espécies e, segundo o Vítor Carvalho, não existe entre as diversas espécies nenhuma venenosa. E algumas únicas na Europa. Serpentes, lagartos, tarântulas, baratas, escorpiões, são mais de 130 espécies presentes nesta mostra. Escolhemos os mais importantes, os mais emblemáticos, desde os aracnídeos aos lagartos, às cobras. E é de salientar, temos aí cobras tão raras que só existe, por exemplo, temos uma espécie que só existe a 2 casais em toda a Europa. Nós temos um casal adulto, que se decorrer bem conforme a nossa ideia, a partir de março já teremos bebés das mesmas e que vão ficar connosco para depois ficarem adultas, tornarem-se a reproduzir. Fazemos uma grande produção delas e depois na qual vamos devolvê-las ao habitat natural. É também uma viagem por vários países, mas esta é apenas uma parte dos muitos animais que Vítor Carvalho tem. Diz que não consegue contá-los, mas sabe que, em média, gasta 15 mil grilos por mês, 400 pintos por semana, 200 ratazanas e 300 ratos
também por semana. E fruta diária para alimentar os lagartos. Números que não deixam margem para dúvidas. Uma exposição que está a cativar o público. Muito boa mesmo. Durante a tarde e à noite e aos fins de semana, como é óbvio. E principalmente agora para as escolas, não é? As escolas, os infantários, que começaram a marcar agora, porque vamos estar aqui até dia 30 de janeiro. Uma mostra de animais exóticos, patente até ao dia 30 de janeiro. Uma mostra onde a fobia não tem lugar. Para ver então até janeiro de 2013. Seguimos no jornal com o comentário deste Jornal Regional, com João Ribeirinho Soares. Olá João, bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Vamos começar, o nosso primeiro tema leva-nos até esta polémica toda nos portos, com muitas greves e agora uma promessa, aliás, um pré-aviso de greve até ao final do ano. No dia então da aprovação do novo regime do trabalho portuário, o Sindicato dos Estivadores garantiu isso mesmo, o prolongamento destas paralisações, 2 horas por turno e até ao final de 2012, pelo menos. O que é que se passa neste momento? Será que não há lugar para uma negociação? A negociação já está a ser feita há muito tempo. E quem não está a dar lugar a uma melhor negociação é precisamente o Sindicato dos Estivadores. E este pré-aviso de greve acaba por não ser novidade absolutamente nenhuma, visto que os estivadores, ou não vamos generalizar, porque graças a Deus o Porto de Leixões, o Porto de Sines não estão nestas greves terroristas, mas os restantes portos estão em greve desde o início do ano. Aliás, já do ano passado houve dezenas e centenas de greves e, portanto, este pré-aviso de greve acaba por não ser novidade, infelizmente. Infelizmente porque ainda infelizmente vemos empresas que querem investir cá, empresas estrangeiras que querem investir dinheiro em Portugal, empresas portuguesas que utilizam os serviços dos portos para exportar e empresas estrangeiras que importam bens para cá. Para muitas das vezes esses bens são utilizados em fábricas para depois exportar bens e serviços portugueses lá para fora. Infelizmente, todas essas entidades já estão à espera do total caos que está instituído no setor portuário em Portugal. Esta lei que foi aprovada é bastante positiva, graças a Deus que foi aprovada, é bastante positiva porque introduz uma grande acalmia num setor que necessita dela, que está carente de acalmia. E ainda por cima, a negociação foi feita, todas as partes foram incluídas, ou pelo menos quase todas, e nós vemos que o sindicato dos estivadores, principalmente o sindicato dos estivadores do Centro e Sul, por parte do Sr. Vítor Dias, que veio a público dizer que convocar mais um pré-aviso de greve, dizer que esta lei é inconstitucional, pedir ao Organismo Internacional do Trabalho para fiscalizar esta lei. Porquê? Porque esta lei, supostamente, vai alterar a condição do estivador. E vamos lá ver o que é a condição do estivador, o que é que os estivadores, na pessoa do Sr. Vítor Dias e do Sindicato dos Estivadores, estão a reclamar. Mas antes de seguir, João, é inconstitucional ou não, na sua opinião, esta lei? É sim, já qualquer coisa neste país é que pode ser inconstitucional. Nós todos estamos sempre a discutir isso. Agora, se alterar a condição se é inconstitucional dizer que o serviço das portarias dos portos não é trabalho de um estivador, então, se isso é inconstitucional, eu não sei o que é uma Constituição. Se é inconstitucional dizer que o trabalho efetuado nos armazéns dos portos não é trabalho de um estivador, se isso é inconstitucional, então eu não sei o que é a Constituição. Ou então, se a condução de veículos pesados não é inconstitucional não ser trabalho de estivador, quer dizer,
então também volto a não saber o que é a Constituição. Porque a questão aqui está na alteração do papel do estivador. E o Sindicato de Estivadores está absolutamente indignado porque o serviço das portarias dos portos, o trabalho nos armazéns, os serviços administrativos e a condução de veículos pesados deixou de ser o trabalho do estivador. E a questão é que estivadores no topo da carreira têm os ordenados que as tabelas salariais negociadas tantas vezes se fala na comunicação social, são pessoas que acabam por ser privilegiadas, têm tabelas salariais acima da média e estão a bloquear a economia nacional e o setor exportador, que é o que nós sabemos que é o setor que nos vai conseguir catapultar e relançar a economia para sair da crise. Portanto, isto é preciso apelar aos estivadores. Estamos aqui a falar, infelizmente, felizmente, não são todos estivadores. Eu quando estou a generalizar, mas obviamente não são todos estivadores, mas é preciso apelar aos sindicatos que não entrem nesta absoluta guerra terrorista, nesta intifada, e que efetivamente sigam o exemplo dos estivadores de Leixões e de Sines que não alinharam nesta greve. Portanto, eu acho positivo a acalmia que esta nova lei vai trazer ao setor. Acho positiva também a alteração do Estatuto do Estivador, porque é assim, eu acho absolutamente inconcebível haver uma lei que diga o que é um estivador. Eu acho isso absolutamente inconcebível, até porque esta lei vai permitir que em casos de greves destas se consigam garantir muito melhores serviços mínimos, porque vamos lá ver uma coisa, se são todos estivadores, os serviços de portaria saem, o Porto fica logo paralisado, não é? Que muitas das vezes foi o que aconteceu. Negativo nesta situação, infelizmente, foi a CIP que veio ao público ter dito e queixar-se que não foi ouvida na negociação e infelizmente deveria ter sido ouvida, porque nada melhor que os empresários para dizerem do que é que necessitam dos portos e o que é que deveria ser uma boa lei do setor portuário. E com isto, desde setembro e com todas as paralisações, o Ministro da Economia falava há dias e estimava já um prejuízo na ordem de 1.200.000 euros. Por dia, só se for. Não acha que este valor é um valor já por si alto e que o Governo devia tomar uma atitude? Repara, Delfina, o Governo, obviamente, que ele tomou a atitude, foi alterar a lei e acabar com esta brincadeira, porque o que os estivadores estão a fazer Mas é os brincar... diálogos não acabam com as leis, não é? É sim, o problema é que aqui não houve sequer lugar ao diálogo. Os estivadores estiveram em greve. Esta questão dos estivadores foi pior do que a CP. E eu utilizo muitas vezes o comboio, o Alfa, o serviço do Alfa, Porto-Lisboa, muitas vezes, e deste ano também foram raros os dias que não houve pré-aviso de greve. Mas os estivadores conseguiram ultrapassar os trabalhadores da CP. E, portanto, eles próprios não deram lugar ao diálogo. Os estivadores não deram lugar ao diálogo. E, obviamente, que é um prejuízo absolutamente incalculável, porque isto não se consegue calcular, o prejuízo que a greve dos estivadores traz. A nossa competitividade, a competitividade das nossas empresas sai altamente afetada. Porque os pilares da competitividade são os custos, a qualidade e os prazos. Com a questão dos estivadores, estamos automaticamente a afetar diretamente dois dos pilares da competitividade, que é os custos e os prazos. Os prazos ficam logo afetados porque nós não conseguimos cumprir o que foi acordado. E estamos numa época do ano também de fecho de contas, onde se exporta também um bocado mais. Sim, quer dizer, isso aí eu até acho que nem é diretamente o que mais impacta na situação. Agora, se nós estamos logo a afetar todos os pilares da competitividade, o prejuízo é absolutamente incalculável. Nós temos departamentos comerciais de empresas que se esfolam diariamente para conseguir trazer negócios para Portugal, para conseguir fazer com que as empresas exportem, e depois temos um conjunto, uma classe profissional de estivadores que tem tabelas salariais no topo de carreira, pessoas, que podem fazer trabalho qualificado, mas que até muitas delas não têm cursos superiores, não são técnicos superiores, a ganharem acima de 4.000 euros brutos por mês
porque tem umas regras absolutamente principescas de horas extraordinárias e afins, e com isto estão absolutamente indignados e a convocar greves todos os dias. Ora bem, isto afeta as empresas exportadoras, as empresas que vivem das empresas exportadoras e todos nós. É uma situação que obviamente tem de se pôr fim, e os estivadores não dando acesso ao diálogo, não proporcionando um diálogo, tem que se pôr fim de outra maneira, que foi com a lei que foi aprovada. Seguimos para o nosso segundo tema, João. A partir de hoje, os bancos estão proibidos de aumentar o spread do crédito à habitação das famílias que queiram arrendar a casa ou cujo empréstimo seja renegociado por causa de um divórcio, por exemplo. Surge em boa hora esta medida? É assim, à primeira vista, as pessoas podem julgar que é uma medida altamente positiva, porque estão aflitas com os seus empréstimos, estão aflitas com as suas obrigações ao fim do mês, os impostos estão a aumentar, o dinheiro que têm na carteira ao fim do mês está a diminuir, e muitas das vezes estão as dações das casas a aumentar aos bancos, muitos problemas com os empréstimos à habitação, e as pessoas podem achar que isto, inicialmente, à primeira vista, é uma medida muito positiva. No entanto, e é preciso ressalvar, que esta medida surge tarde, ponto número 1, e a própria medida em si, no seu cerne, acaba por não ser positiva. E isto porque nós estamos a obrigar o Estado está a obrigar, está a interferir numa relação contratual entre um banco, que é a empresa prestadora de serviço, e um cliente. E isso, à partida, logo, é mau. E isto só acontece por falta de regulação. Houve falta de regulação durante anos. E eu tenho vindo a dizer isso muitas vezes. E obviamente, ao haver falta de regulação, depois atingem-se situações limite que obrigam o Estado a intervir. E o Estado a intervir nunca é... ou muitas das vezes, ou quase sempre, 100% das vezes, se prova que foi uma má intervenção. Portanto, eu não sei, não faço futurologia, é difícil saber o que é que vai acontecer, mas eu pessoalmente desconfio da medida. As pessoas podem achar que é muito positivo, mas eu desconfio da medida no futuro, porque a seguir a isto nós não sabemos o que vem. Acaba por ser como aquela situação... Mas pode vir, por exemplo, mais regulação? Isso é o que nós devemos exigir do Estado. Isso é o que nós devemos exigir do Estado, que é regulação. Pessoalmente, não acho bem exigir do Estado um papel de ator, quer dizer, os senhores agora não vão poder aumentar. E eu acho isto... Não acha que isto é uma medida excepcional e que eu não sei. Coloca o Estado numa função de árbitro perante as instituições financeiras? Eu não acho que seja uma função de árbitro. Não acho que seja uma função de árbitro, acho que seja uma função de ator, porque vão obrigar os bancos e os seus clientes a modificarem contratos e, sinceramente, eu desconfio muito desta medida, porque acaba por ser parecido com estas questões. Por exemplo, já se ouviu dizer que o Estado vai legislar sobre o sal que cada pão pode levar. Isto são os custos do Serviço Nacional de Saúde, porque houve meia dúzia de técnicos que disseram, bem, estamos a ter muitas pessoas que estão a entrar nos hospitais com doenças cardiovasculares e, portanto, vamos legislar o sal no pão, que é para impedir que isto aconteça, por ser uma causa de um acidente cardiovascular, vamos impedir que isto aconteça para baixar os custos do Serviço Nacional de Saúde. E as pessoas, pronto, uma vez acham bem. À segunda já vão fazer um aumento de um imposto sobre o tabaco, ou proibir fumar aqui ou acolá. E depois as pessoas acham bem. E depois vem outra coisa qualquer a dizer, olha, já agora isto é melhor acabar de proibir certo tipo de bebidas alcoólicas. E no fim as pessoas acabam por ver que a sua liberdade foi afetada. E eu acabo por comparar esta situação dos bancos a todas estas situações. Em geral, intervencionismo por parte do Estado é mau. O que devia ter acontecido há mais tempo era mais regulação do setor e, neste momento, também devemos exigir mais regulação do setor. E a mais regulação do setor não é, de um momento para o outro, identificar um problema, emitir uma lei, proibir os bancos de renegociar spreads e aumentar spreads. Mais regulação do setor é exatamente
analisar e ver quais é que são os problemas que levam a estas situações acontecerem, o porquê dos spreads serem aumentados loucamente, interagir com a DECO e com todo um conjunto de entidades para ver qual é que são os reais problemas do setor e impedir falhas de regulação que depois nos afetam a todos, porque toda a gente beneficia de um mercado livre, transparente e concorrencial. Quando me fala na palavra tarde, quando diz que esta medida, por exemplo, vem tarde e que a regulação já devia estar a ser posta em prática... Olha, a regulação do setor bancário vem tão tarde, visto depois o que é que aconteceu no BPN. Já passaram uma data de anos e todos nós estamos a pagar os 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou já não sabemos quantos são 1.000 milhões de euros que lá se meteu e grande parte... 100% desse dinheiro foi lá metido por falta de regulação e por um intervencionismo do Estado para colmatar essa mesma falha de regulação. E, portanto, nada melhor que o exemplo do BPN para podermos falar esta questão dos spreads. Mas falta visão a alguns governantes, nomeadamente para intervir em tempo certo, uma vez que já o ano passado ouvimos falar muito no incumprimento, no crédito mal parado, este ano continua pelo mesmo caminho e não se adivinha, penso eu, não vejo que seja 2013 muito melhor. Eu não vejo que seja falta de visão. Nada disso. O que eu vejo é que é muito incomodativo, de um momento para o outro, ter entidades de regulação que trabalhem a sério. Porque quando nós vemos, por exemplo, a pessoa em causa, se calhar não é aqui chamada, mas quando nós vemos o Sr. Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, da CMVM, o Dr. Carlos Tavares, que vem a público várias vezes dizer no último ano que não sabe muito bem o que é que faz, quando nós vemos um Presidente de uma entidade de regulação como a CMVM a dizer isso, alguma coisa está mal. E o que eu acho é que não há falta de visão. Eu acho é que se calhar não dá muito jeito termos entidades de regulação a sério. E esta questão da regulação é uma das reformas que é obrigatório fazer como morando de entendimento e eu espero muito bem que se faça e espero que nós no futuro tenhamos uma boa regulação para impedir que estas situações aconteçam. E eu falo de uma boa regulação entidades da concorrência, que a própria entidade da concorrência não se limite quando por exemplo, se fazem privatizações ou fusões de empresas, às vezes bloqueiam tudo e mais alguma coisa por causa do fornecedor do material das casas de banho que vai sair afetado com a fusão. Não é nada disso que a entidade da concorrência tem de fazer. A autoridade da concorrência e as entidades reguladoras têm de efetuar o seu trabalho no sentido de garantir um mercado livre, concorrencial e transparente. Obrigada, João, pelos seus comentários neste jornal. Até 2 a 8 dias aqui no Jornal Regional. E nós seguimos a conhecer aquela que é a capa do Audiência, que está nas bancas amanhã, terça-feira. Temos a capa então no ar. O grande destaque desta edição do Audiência vai para o jantar tertúlia com o Marco António Costa e promovido pela Academia do Bacalhau do Porto. Foi um jantar, segundo a Audiência, recordista e estabeleceu novos máximos de presenças. No entanto, o secretário de Estado defendeu que Gaia tem um papel da economia social na reindustrialização do país. E o governante disse ainda não levantou bem a ponta do véu quanto à sua possível candidatura à autarquia de Vila Nova de Gaia. Mais abaixo, destaque para a cultura. No Sá da Bandeira estreia o musical natalício. Ao lado vemos o Natal Solidário em Cerzedo. A Associação Ser Jovem e a Junta angariaram verbas para entregar à instituição Acreditar. Por último, nesta edição do Audiência, destaque ainda para a educação, com o presidente da CONFAP pede mais apoios para os alunos carenciados. E agora as previsões do tempo para amanhã. O frio continua e a chuva só mesmo a partir de quarta-feira, segundo o Instituto de Meteorologia. Quanto às máximas de terça-feira, 13 graus para o Porto e para Lisboa, 16 graus de máxima para Faro. A informação está de regresso amanhã, a partir das 19. Até lá, tenham uma ótima noite.